Olá, meus amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus nesta noite, neste dia. E estamos mais uma vez reunidos para trazer uma meditação, uma devocional da palavra do Senhor para a sua vida, para edificar a sua fé, para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua casa, a sua família, seu casamento. E você vai ver que mesmo em meio às dificuldades, o nome do Senhor é glorificado. E a cada momento Ele está ao nosso lado, independente das circunstâncias. E eu gostaria de trazer na noite de hoje uma palavra, uma devocional no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse então: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e o cercaram a cidade. Verso 15: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Aí olha só o que o profeta Eliseu respondeu para o moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o verso 17 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, meus queridos? Um texto maravilhoso e abençoado, onde nós vemos um momento de uma situação difícil, uma dificuldade que os mesmos estavam prestes a enfrentar. O profeta Eliseu estava em sua casa, junto com o moço, mas uma situação, momentos antes, havia acontecido onde ele estava passando informações do que poderia se suceder mais para frente. O que poderia suceder com o rei de Israel. Todo o planejamento do rei sírio, todo o planejamento dele, o Senhor estava usando Eliseu para informá-lo do que iria acontecer. E meus amados, muitas vezes, dependente das situações, nós esquecemos de enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E assim, quando o rei da Síria descobriu quem era que estava passando todas as informações privadas, as informações ao qual não poderiam ser passadas a ninguém, e quando ele descobriu que foi com Eliseu, ele mandou tropas, ele mandou soldados, ele mandou um exército ir ao encontro de Eliseu para prendê-lo. Imagine você um exército, uma tropa, no mínimo aí de 100, 150 soldados, todos eles armados e preparados para o quê? Buscarem Eliseu, preparados para uma guerra. E assim, meus amados e queridos irmãos, através do texto nós vemos aqui que o profeta Eliseu
ele enxergava com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Mas só que o moço de Deus que estava com ele, não estava com a mesma fé, não estava enxergando da mesma forma. E a partir do momento quando o moço saiu para fora e que ele olhou para o monte, ele olhou para o alto, olhou para o morro e viu todos aqueles soldados preparados para invadir a casa de Eliseu e levá-lo preso, ele se assustou. Ele se assustou e ele retraiu, voltou para dentro de casa e disse para o profeta Eliseu, olha aí. Olha só o que no verso de número 15, o que ele disse. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Quantas perguntas como essa nós fazemos quando passamos por uma situação difícil? Quantas perguntas como essa nós fazemos quando passamos por um momento como esse que estamos vivendo no dia de hoje? E meus amados, convenhamos que todos esses acontecimentos, o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações primeiramente. Que independente das dificuldades, que independente dos momentos, que independente das situações, nós não devemos de buscar a presença do Senhor. Devemos olhar em meio às dificuldades, em meio aos momentos de tristeza, em meio aos momentos também de alegria, enxergar com os olhos espirituais. E meus amados, não foi dessa forma que o moço, o servo de Eliseu, enxergou. Mas só que Eliseu, cheio de fé, ele diz para o moço no verso de número 16, então respondeu Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Deus, ele nos guarda a cada momento, meus amados. Deus, ele nos protege a cada momento. O Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é que nos guarda também, meus amados. E muitas vezes nos perguntamos, o que faremos? O que faremos? No verso de número 17, o profeta Eliseu, ele ora e fala assim ao Senhor, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E olha só, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus amados, meus queridos irmãos, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja o momento que eu e você passamos, por mais difícil que seja o momento e a situação que estamos vivendo no nosso país, que o mundo está vivendo, nós devemos enxergar com os olhos espirituais. Nós devemos enxergar com os olhos da fé. Nós devemos pedir direção do nosso Senhor. Pedir, Senhor, abra os nossos olhos, abra os meus olhos, Senhor, espirituais, para que eu enxergue e eu contemple as tuas maravilhas, para que eu contemple a sua provisão. E quando o moço de Deus abriu o seu coração ao Senhor, o Senhor deu a visão a ele. E ele enxergou com os olhos espirituais. Ele enxergou com os olhos da fé. E ele pôde contemplar a provisão do Senhor. Ele pôde contemplar as bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. E meu querido, meu amado irmão, eu peço a você, em nome de Jesus, através da palavra de Deus, que você peça a direção ao Senhor. Não temas. Como disse aqui o profeta Eliseu ao servo dele, não temas, olhe com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Um outro texto aqui maravilhoso e abençoado, Salmos capítulo de número 34, Salmos 34, versículo de número 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Salmos de número 119, também para reforçar essa devocional de hoje. Salmos, capítulo de número 119, versículo de número 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Desvenda os seus olhos, meu amado. Peça para que Deus te dê a direção. Irmão, está sendo difícil, irmão. A situação está complicada. E eu não consigo muitas vezes enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Peça a Deus, porque Ele vai te mostrar. E vai fazer você contemplar as maravilhas dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A cada dia fortaleça a sua fé, meu amado. Existe um ditado, um dizer que diz assim, né, que quando nós temos um carro e o nosso carro acaba a gasolina, nós fazemos o quê? Nós abandonamos ele? Não. Nós vamos fazer o quê? Abastecer para continuar com o carro. E nos dias de hoje, em qualquer momento e situação da sua vida, meu amado, jamais abandone a sua fé. Se a sua fé estiver baixando por conta dos momentos, das situações, lembre-se de que Deus pode fazer tudo e muito mais na sua vida. Não abandone a sua fé. Fortaleça, abasteça a sua fé através da palavra de Deus. Faça como o Eliseu, faça como o servo de Eliseu. Peça para que Deus abra os seus olhos espirituais e você contemple as maravilhas do Senhor sobre a sua vida. E em breve tudo isso vai passar, meus amados. Muito breve isso vai passar. Não tenha dúvida disso. O Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. E Ele vai fazer grandes maravilhas na nossa nação, em todas as nações do mundo, independente de qualquer coisa. Nesse mundo teremos aflições, mas a palavra de Deus diz, devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos com Ele, junto com Ele, com os olhos espirituais, enxergando com os olhos da fé. Nós vamos contemplar as maravilhas do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer a sua fé, que você, através da palavra dele, encontre conforto, alívio e consolo para cada momento, a cada instante da sua vida, meu querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e uma abençoada noite na presença do nosso Deus. Graça e paz.